Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora nossa quarta aula de Arquitetura e Organização de Computadores 2. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através do sistema operacional, onde a gente viu que ele atua em nosso computador como se fosse um gerente, pois ele gerencia os recursos que tem em nossa máquina, certo? Vimos também o gerenciador de processos e estrutura de processos. Hoje, iniciaremos o nosso estudo dando continuidade à estrutura dos processos, certo? E aqui nós temos o contexto de software, que é composto por 3 grupos de informações, que no caso são identificação, cotas e privilégios. Na identificação, para que o processo seja identificado junto ao sistema operacional, utiliza-se um número, que é chamado de identificação do processo, ou PID. E é através desse número que o sistema operacional e outros processos podem fazer referência a este processo. Além do PID, alguns sistemas fazem a identificação de um processo pelo seu nome. Então agora nós temos a cota, que representa os limites de cada recurso existente no sistema que um processo pode alocar. Exemplos de cotas existentes em sistemas operacionais, nós temos o número máximo de arquivos abertos simultaneamente, tamanho máximo de memória que o processo pode alocar. Privilégios é o que define basicamente o que o processo pode fazer frente ao sistema operacional, aos demais processos e a ele mesmo, certo? Então, estes privilégios variam baseados onde serão aplicados. Em sistemas operacionais, os privilégios estão associados a uma conta que fornece poderes totais para que o usuário específico possa fazer as alterações que precisar. O usuário com privilégios totais é chamado de root em sistemas Linux e administrador no sistema Windows, certo? Então, na figura a seguir, temos uma ilustração das características da estrutura de um processo em que cada uma das 3 divisões principais nós temos contexto de hardware, contexto de software, espaço de endereçamento. Como aqui nós podemos observar nesta imagem, certo? Contexto de software. Temos o nome, PID, prioridade de execução, tempo de processador, cotas, privilégios. Espaço de endereçamento, temos os endereços de memória principal alocados. E no contexto de hardware, nós temos os registradores gerais, registrador PC, registrador SP e o registrador de status. E agora nós vamos iniciar o nosso estudo pelos estados do processo, certo? Porque um processo muda de estado durante a sua execução. Então, o estado de um processo é definido em parte pela sua atividade em curso, e cada processo pode estar em cada um dos seguintes estados. Novo: o processo está sendo criado. Execução: significa que as instruções estão sendo executadas. Já o espera: o processo está esperando pela ocorrência de algum evento, como, por exemplo, o término de entrada e saída. Pronto: o processo está esperando para ser designado a um processador. E terminado, o processo terminou a sua execução. Bloco de controle de processos. Cada processo presente no sistema operacional é representado por um bloco de controle de processo. No caso aqui, nós temos o PCB, bloco de controle de processo, que possui a função de repositório para qualquer informação que possa variar de um processo para o outro. Os PCBs de todos os processos ativos no sistema operacional residem na memória principal em uma área exclusiva para os membros. Então, a gerência dos processos junto ao sistema operacional é realizada através de chamadas das rotinas do sistema que realizam operações que, no caso, poderiam ser criação de processos, alteração, visualização, eliminação, sincronização ou suspensão. E agora nós vamos ver o gerenciamento de memória, porque a memória principal existente nos computadores sempre foi vista como um recurso caro e escasso. Mas apesar deste conceito, utilizar a memória principal de maneira mais otimizada possível é o fator fundamental para o sucesso dos sistemas operacionais. Por quê? Porque a memória é um componente importante que deve ser cuidadosamente gerenciado. Então, o sistema operacional precisa lidar com a limitação da capacidade da memória para organizar os processos que estão em execução. Funções básicas da memória. A memória principal do computador tem como função
alocar os programas que estão sendo executados pelo sistema operacional em determinado momento. Então, na memória principal residem os processos que estão em execução, tanto no sistema operacional quanto nos usuários, certo? Então, podemos caracterizar a memória principal com as seguintes características: recurso caro e escasso, programas só executam se estiverem na memória principal. Quanto mais processos estiverem na memória principal, melhor será o compartilhamento do processador. Necessidade de uso otimizado. O sistema operacional não deve ocupar muita memória. A gerência de memória caracteriza-se como um dos fatores mais importantes em um projeto de sistemas operacionais. Então, de forma geral, os programas são armazenados na memória secundária para que possam ser acessados sempre que necessário. E vocês se lembram o que é memória secundária? Pois é, entendemos memória secundária como a memória do disco rígido, pendrive, CD, DVD, certo? É aquela memória em que realmente guardamos os nossos dados. Então, esses dispositivos possuem geralmente um bom espaço de armazenamento e preços reduzidos se comparados à memória principal. Então, além de armazenar os dados de forma não volátil, ou seja, esses dados não se apagam depois que o computador desliga, ao contrário do que acontece na memória principal, né? Porque os dados que estão armazenados na memória principal vão ser apagados no momento em que o computador foi desligado. Entretanto, o processador somente executa programas ou instruções que estiverem na memória principal, sendo necessário transferir os programas da memória secundária para a memória principal antes de serem executados. Então, considerando que o tempo de acesso à memória secundária é maior do que a memória principal, o sistema operacional buscará reduzir o número de operações de entrada e saída à memória secundária, mantendo na memória principal o maior número possível, evitando problemas de desempenho do sistema. E aqui nós temos o swap, que é uma técnica criada na tentativa de melhorar o problema de insuficiência de memória durante a execução de alguns processos em ambientes multiprogramados. Esta técnica consiste em transferir automaticamente todo o processo de memória principal para o disco e vice-versa. Outro problema relacionado à memória, que está no contexto de gerência de memória, está em permitir a execução de programas que sejam maiores que a memória física disponível, utilizando para isso técnicas como overlay e a memória virtual, que são conceitos que nós vamos aprender em aulas posteriores, certo? Então, o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo através da estrutura dos processos, vimos o bloco de controle de processos e o gerenciamento de memória. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.